colocamos em sua santa presença. Pedimos neste momento, Senhor, as suas bênçãos, meu Deus, para que nós possamos, pelo teu Espírito, com a tua sabedoria, ministrar, Senhor, a tua palavra. Vem nos ensinar, Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus falou, que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Abre as nossas mentes, nos dá entendimento, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu me coloco em tua presença para aprender também nesta noite, Senhor, e transmitir aquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, então hoje nossa doutrina na sede IPRRCE, 22/3/2023, Pastor Vicente. O tema do nosso estudo é doutrina bíblica pentecostal do Espírito Santo. Doutrina bíblica pentecostal do Espírito Santo, está aí na sua folha. Nós vamos estudar uma sequência de estudos, tá, irmãos? De lições sobre o Espírito Santo. E nós estaremos focando, ou buscando, observar dois pontos muito importantes para nós, para a igreja. Primeiro, ter o Espírito Santo, né? Todo confesso em Jesus, todo aquele que aceita Jesus, já é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz essa pessoa ao Senhor Jesus. Está lá escrito que ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós, igreja, homens, servos, servas, pregadores, né? Aqueles que ministram através do louvor, das orações, nós somos instrumento, mas quem chama, quem traz realmente é o Espírito Santo. A obra de convencer e de trazer a Cristo é do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, de verdade, ela já tem o Espírito Santo, porque ela já recebeu no processo para confessar Jesus. E agora, quando confessa, a missão do Espírito Santo ali, cumprindo uma etapa na vida daquela pessoa, que é a confissão, né, de que Jesus é o único Senhor e Salvador, né, que nós já sabemos, e ali inicia uma nova vida em Cristo, e a partir daí também se inicia o processo da santificação. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela já tem o Espírito Santo, tá? Aí nós vamos ver outra bênção do Espírito Santo também, que é ser batizado e falar em línguas. Então, são duas bênçãos. A primeira é a da salvação. O Espírito Santo trabalha e nos traz a Jesus que salva. É da regeneração, a primeira bênção, e da salvação. A segunda bênção que Deus quer que todos tenham é o batismo no Espírito Santo. E eu vou insistir nesse ponto, até porque o Senhor tem falado comigo, né, que é a vontade dEle que todos sejam batizados no Espírito Santo, né? Ninguém vai perder a salvação porque não é batizado no Espírito Santo, mas é a vontade do Senhor que todos sejam batizados no Espírito Santo. Assim como todos são batizados nas águas, também sejam batizados no Espírito Santo. Não queremos com isso colocar nenhum julgo assim de você tem que ser batizado e emitir nenhuma crítica, nada disso, tá? Mas nós todos, aqueles que ainda não são batizados, devem olhar para o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção da graça de Deus nas nossas vidas, né? Volto a dizer, eu vou insistir porque tem muitos falando, né, e agora através das mídias, que o batismo com o Espírito Santo é invenção dos pentecostais, é uma doutrina pentecostal inventada, e nós vamos, assim, bem pausadamente, pegando os pontos mais importantes para os irmãos entenderem. Primeiro de tudo, gerar no coração de todos o desejo de ser batizado no Espírito Santo, aquele mesmo desejo que nós tivemos de ser batizado nas águas, também ser batizado no Espírito Santo, tá? Porque é a vontade de Deus, é promessa de Deus, e nós vamos ver que é bíblico, tá certo? E quem não está buscando o batismo, está perdendo uma bênção, e grande, tá? E nós vamos entender isso, porque eu vou falar bem sistematicamente, ponto a ponto. Vai demorar, não só hoje, mas as lições que nós vamos ter para frente, porque mais do que nunca, nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja de Jesus na terra,
e sem a presença do Espírito Santo, e também o batismo, que é uma capacitação maior na vida do ser humano que serve a Deus, vai ser difícil, irmãos, até o último momento da igreja na terra, porque a Bíblia já dizia que os dias seriam maus, e nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a igreja, com o mundo, já é esperado, jaz no maligno, e com a igreja que está no mundo, inserida no mundo, e sofre grandes influências do mundo, né? O evangelho, a palavra está sendo pregada, mas muitas das pregações e ensino estão distorcidas, estão fora de contexto bíblico. Muitas interpretações estão, infelizmente, levando as pessoas a se conformar com o mundo, quando a Bíblia diz que não é para se conformar. Quando fala de mundo, fala de tudo que é mundano, que é contra a palavra de Deus. E só o Espírito Santo, irmãos, pode mudar essa situação na vida do ser humano, porque os cristãos, todos eles usam a Bíblia, né? E até para se justificar de certas práticas que são abomináveis ao Senhor, tá bom? Então, por isso a nossa insistência, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, ter o Espírito Santo, tá? E aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, eu coloquei aqui, após a ressurreição, logo que Jesus ressuscitou, e antes de Jesus subir para o Pai, ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 22, está tudo aí, você não vai precisar consultar a Bíblia para ganharmos tempo, você pode consultar em casa, ler o contexto, para entender, depois pode tirar dúvidas. Olha o que está escrito no Evangelho de João 20 e 22, por que eu acho importante esse versículo? Em relação ao Espírito Santo, porque nesse momento, se os irmãos lerem os versículos anteriores, Jesus tinha ressuscitado, tinha voltado a viver, tinha aparecido aos discípulos, né? Agora ressurreto, ressuscitou, tá? E ele, Jesus, ficou 40 dias aqui na terra com os discípulos e subiu para o Pai na presença dos discípulos. E aqui no Evangelho de João 20, 22, ele diz assim, ó, e havendo dito isso, aí os irmãos vão ver o que foi que ele disse nos versículos anteriores, né, quando ele tem um encontro com os discípulos, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. É interessante, irmãos, que Jesus, quando termina de dizer essa palavra, ele abençoa os discípulos e sobe para a glória. Teve outras palavras que ele disse, mas essas foram as suas últimas palavras também. É importante nós entendermos que o Senhor Jesus disse, ó, eu vou para o Pai, aí ele diz, mas virá outro Consolador. Aí quem lê nos originais, no grego e no hebraico, que entende, diz que esse outro, lá no original, significa semelhante a ele, a Jesus. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, não tinha necessidade do Espírito Santo, porque Jesus era Deus, já estava com eles. Agora, quando Jesus vai, ele diz, ó, vem outro Consolador, que é igual a ele, a Jesus. Aí ele diz assim, mas recebam. Né? Então, Jesus deu àqueles discípulos ali o Espírito Santo, tá? E dá o Espírito Santo a todos que têm um encontro com ele, Jesus, tá bom? Então, assim, Jesus deu o Espírito Santo antes de subir para o Pai. E ele deu aos seus servos, preste bem atenção nessas colocações, porque alguém vai lhe questionar. No finalzinho eu vou fazer assim umas comparações para os irmãos entenderem. Porque alguém vai lhe questionar, se eu já tenho o Espírito Santo, para que eu tenho que ser batizado? Isso daqui é uma pergunta, um questionamento, que tem umas doutrinas aí que vai te questionar, que questiona. Nós vamos procurar esclarecer isso daqui, para você não achar que tanto faz buscar o batismo no Espírito Santo, como não. Tanto faz ter o batismo, como não. Não, essa não é a vontade do nosso Senhor, amém? A vontade do nosso Senhor é que nós busquemos o batismo no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, Senhor, tá? Porque essa é a vontade dele, porque ele, Deus, sabe que nós, igreja do Senhor, precisamos. Muito bem, ser batizado e falar línguas, segundo tópico aí.
no texto diz, todos foram cheios, todos os que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Aqui já é uma lição para nós, ou o desejo de Deus manifesto nesses discípulos, que Ele quer que todos sejam batizados. Lá foram todos, e Ele quer que todos sejam batizados, tá bom? Falando de nós hoje. E começaram a falar em outras línguas. Então o batismo, já no início, no dia de Pentecoste, veio o batismo com as línguas. Por isso que nós cremos que quem é batizado, a evidência ou a prova é as línguas. Quem é batizado no Espírito Santo é as línguas. Então, nós acreditamos que uma pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela fala línguas, que as línguas é dada, nós vamos ler aqui, pelo próprio Espírito Santo, tá bom? Aí eu já coloquei em outro momento aqui, que tem pessoas que dizem que não falou língua e é batizada, ninguém vai questionar isso, mas nós cremos pela Bíblia, que o batismo, a prova que foi batizado, são as línguas estranhas, tá bom? Isso não faz muita diferença do ponto de vista da teologia, das interpretações. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo e ela é usada poderosamente nas mãos do Senhor e acredita que foi batizada e não fala língua, ninguém vai questionar. Mas eu quero que quando você buscar o batismo, busque e diga, eu quero as línguas também, Senhor, como prova de que eu fui batizado no Espírito Santo, tá bom? Agora vamos ler em Atos 2, de 1 a 4, né? Porque os irmãos estão ouvindo, mas outras pessoas vão ouvir e elas vão ver que está escrito na Bíblia, tá? Versículo 1 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, né? Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Em outra versão está escrito, reunidos no mesmo lugar. 2, e de repente, eu gosto muito de frisar, de marcar essa palavra, de repente, com os irmãos. Porque aqui, eles não estavam esperando que ia acontecer naquele momento. Quando uma coisa acontece de repente, a gente não está esperando. Quando a gente está esperando, a gente sabe que vai acontecer. Não sabe se daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco, não. Mas aqui foi de repente. Agora eles estavam esperando serem revestidos de poder, né? Que é a promessa. Então aqui diz, e de repente veio de onde? Do céu. Está vendo? Então veio de Deus. Um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu o quê? Toda a casa. Aquele lugar, quem estava ali naquele lugar, era impossível não sentir sobrenatural de Deus naquele lugar. Tá? Eu me lembro, não para nos gloriar, glória a Deus, e eu creio que isso aconteceu porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Então, Jesus está onde tem pessoas de verdade adorando a Deus. Eu me lembro de uma pessoa que a igreja não era nem como é agora, tá? Era sem teto, sem nada, só no concreto, uma coberta aqui. E a pessoa, quando entrou ali, não tinha essa fachada, era um muro, né? Era bem esquisito. A pessoa, quando entrou, que pisou ali, ela disse para outra pessoa da igreja, ela não era crente, essa pessoa disse assim, vixe, eu me arrepiei da cabeça aos pés, Deus está neste lugar. A pessoa nem crente era, irmão. Então, Moisés, quando viu a sarça pegando fogo, ele estava na terra, não era templo, não era um lugar de adoração, não, ele estava cuidando das ovelhas, e quando ele viu a sarça pegando fogo, que ele se aproxima, que ele achou esquisito, que a planta verde estava pegando fogo, e não engilhava, não acontecia nada, então ele disse, aquilo ali é um mistério, né? Que ele já tinha um pouco de conhecimento de Deus, né? Então ele disse ali, algo sobrenatural. E quando ele foi chegando, saiu uma voz de dentro daquele fogo e disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Ou seja, Deus estava ali. E ele diz em outra parte do texto, ele diz, eu mesmo desci para livrar o meu povo. Então, a presença de Deus é uma realidade. E hoje, e desde a igreja dos apóstolos, a presença de Deus é marcada pelo Espírito Santo, que é Deus, tá? Então vamos lá. Aqui diz que encheu toda a casa em que estavam o quê? Olha, nem de pé nem de joelho, assentado.
mas estava adorando, amém? Então não tem regra para receber o Espírito Santo. Você pode acordar falando língua já e ser batizado. Você pode estar no trabalho. Quando eu estava buscando o Espírito Santo, nesse tempo eu estava trabalhando, né? E eu me lembro que eu era o tempo todo ali ligado com Deus, falando com Deus, e eu fui atender um telefone, em vez de dizer boa tarde, eu disse glória a Deus. Aí a pessoa de lá dizia, o que é isso aí? Ficando doido. Eu digo, não, é que eu estou cheio do Espírito Santo aqui. Então, às vezes a gente vai falar uma palavra e sai a glória a Deus, é aleluia, é aquele calor, é aquele ardor, porque está ali na presença do Senhor. É assim que acontece o batismo com o Espírito Santo, tá? Eu concordo com as campanhas de avivamento, de clamor, chamar o povo na frente e orar. Eu acredito que Deus também trabalha assim, mas eu acredito que o batismo acontece na vida de quem está adorando a Deus o tempo todo, em casa, na rua, no trabalho, onde ele estiver, ele pode estar fazendo o que tiver, ele está ali ligado com Deus, enfim, aí vai acontecer, amém? De repente ele vai ser tomado por um calor e um fogo e um ardor do Espírito, e as línguas vêm e ele fala, e é aquela coisa poderosa, né? Muito bem, então aqui diz que eles estavam assentados, versículo 3 diz assim, ó, e foram vistas, eu marquei aí um vermelhinho mais forte, foi visto por eles, tá? Não foi por um ou dois não, e foi vistas por eles, línguas, o quê? Repartidas como de fogo, tá? Então irmãos, esse momento, o momento do batismo, um dos sinais é o fogo, é um calor que você sente. Teve um irmão que quando foi batizado, quando ele estava sendo batizado, ele olhou rapidamente assim na roupa e falando língua, e pensando que a roupa estava pegando fogo, sentindo um cheiro de queimado, mas não, era a presença de Deus. Um irmão estava dando uma aula sobre batismo no Espírito Santo, e ele disse, meu irmão, quando seu coração começar a arder, que você parece que ele vai derreter, e as línguas vier, pode falar que você está sendo batizado no Espírito Santo. E foi desse jeito que aconteceu comigo. No dia que eu fui batizado, eu estava de joelho. Mas a sensação que eu tive, quando eu fui batizado, fui tomado aqui, eu estava voando na igreja de joelho. Foi uma coisa que eu jamais esquecerei. Então, é um sobrenatural de Deus, é uma experiência de poder incomparável, tá certo? Então, nós não podemos desprezar esta bênção, né? Desprezar no sentido de, tanto faz como tanto fez, eu já tenho o Espírito Santo, já sirvo a Deus, mas é importante, tá? Não despreze. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o quê? Lhes concedia que falasse. Então ninguém fala língua estranha porque tem na mente. Tem gente que fala língua estranha para dizer que é mais crente, para dizer que Deus está com ele. Não, língua estranha não é isso. Língua estranha é você, mesmo batizado já, certo? Você está sendo ali envolvido pelo Espírito, e tem uma hora que as línguas vêm, não é da mente, é do Espírito, e você fala. Em vez de você dizer glória, 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 as línguas vêm e você fala as línguas. Porque um dos objetivos das línguas é magnificar a Deus, é glorificar a Deus, tá? Inclusive, tem lá em Coríntios, diz que se a pessoa ficar o tempo todo falando línguas e não tiver um intérprete, ninguém é edificado, só ele, porque ele está glorificando a Deus. Porque se eu ficar aqui meia hora, glória, 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 aleluia, glória, 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 o meu espírito está ali, mas os irmãos estão perguntando, e aí? Amém, glória a Deus, mas e aí, o que é que Deus está falando? Ninguém sabe. Agora, se tiver um intérprete, não. A pessoa está falando glória a Deus, que eu tenho o dom de interpretação de língua. Na Bíblia tem esse dom, é um dos 9 dons de poder. Aí a pessoa está falando línguas e Deus está falando com um intérprete e está sendo passada uma mensagem à igreja. Eu já vi isso acontecer e é maravilhoso. Aí sim, tá bom? Então vamos lá. Então quem dá as línguas é o Espírito Santo. Não adianta eu ficar falando língua estranha aqui e, irmão, ouça aí e repita para
no momento do culto, você falar. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. Não é assim que funciona, tá? Muito bem. Então, o objetivo das nossas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo. Primeiro, a importância e a busca, está aí na sua folhinha. Esse é o nosso foco principal. Segundo, vida regenerada e capacitação maior, tá? Essa vida regenerada e capacitação maior, os irmãos vão entender por que eu coloquei aqui, tá? Vou deixar para comentar quando chegar na hora do comentário, tá certo? Muito bem. Lucas 11:13. Lucas 11:13, está aí na sua folhinha. A próxima leitura. Está escrito assim: foi Jesus que falou essas palavras, tá, irmãos? Ó. Pois se vós, Jesus dizendo, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, dádivas são presentes, né? Aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai o Espírito Santo. A quem é que ele dá o Espírito Santo? Aqueles que lhe pedirem. Está vendo? Então a pessoa diz, quando ele quiser me batiza. Não é assim que Deus estabeleceu. Está aqui a palavra. Eu tenho que buscar. Eu tenho que desejar e buscar. Batiza, Senhor, me batiza, me toma, me enche, faz transbordar o teu Espírito, né? Então é assim que funciona. Tem que pedir. Inclusive, a maioria das manifestações de Deus é através dos pedidos nossos em oração. Tem um versículo que diz assim, que é para nós apresentar todas as nossas ansiedades em oração e súplica, todas. A pessoa às vezes está lá, ai meu Deus, misericórdia Jesus, isso não é oração, isso daí é só reclamação ou... converte aquilo lá, isso daí não é oração. Agora quando a gente se liga com o céu, começa a adorar o Senhor e pedir, aí as coisas começam a tomar uma forma diante de Deus. Aí o Senhor começa a operar, a se manifestar. Vamos lá. Então vamos à regeneração. A regeneração e o batismo no Espírito Santo. A regeneração e o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver que tem aqui uma situação para explicar. 2 Coríntios 5,17, é exatamente como está escrito aí. Assim que se alguém está em Cristo, ou seja, aceitou Jesus, está servindo a Deus, o que é que ele é? Nova criatura é, não será, ela já é. Quem aceitou Jesus de coração, obra do Espírito Santo, serve ao Senhor, é uma nova criatura, não será, não é mais a mesma pessoa. Por quê? Nós vamos entender. As coisas velhas já não vão passar, já passaram. Eis que tudo se fez novo. É claro que na prática não é bem assim. Alguém pode dizer, não, mas uma pessoa quando aceita Jesus, ele está ali, o velho homem ainda vai iniciar um processo. Sim, mas no coração dele, por isso que a Bíblia diz que com a boca se faz confissão pública de fé em Jesus e no coração para a justiça de Deus. Então, quando uma pessoa, por obra do Espírito Santo, aceita Jesus, ela está decidida a ser uma nova criatura. Então, para Deus, ela já é uma nova criatura. E aí começa a luta da carne contra o Espírito, né? Tá certo? Então, é assim que funciona. Na prática, é assim que funciona, tá bom? Bom, a regeneração ou o novo nascimento, o que é? É a implantação da natureza divina em nós. Por isso que uma pessoa que tem um encontro real com Jesus, ele nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Ele nasceu de novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemo, você tem que nascer de novo, Nicodemo. Tá? Aí tem várias situações que os irmãos podem colocar, que aí seria uma outra aula para a gente estudar só o processo, né? Para entender algumas situações, né? Porque tem muita linguagem na Bíblia que é a visão de Deus e tem outras que é a nossa visão, assim. A forma como nós enxergamos é a forma como Deus enxerga. Então, às vezes dá umas diferenças aí nas interpretações. Mas vamos ficar com uma palavra. Muito bem. Olha o que diz no Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito, ó. Quem tem um filho, que é Jesus, tem a vida.
Quem não tem o Filho, que é Jesus, não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ele está falando de que vida? Vida espiritual, né? Ele está falando exatamente da nova natureza, da nova vida em Cristo, tá? Então, quem tem Jesus, esse tem vida. Bom, vamos pontuar aqui. Somos transformados em novas criaturas. Quando temos um encontro com Jesus, somos transformados em novas criaturas. Instantaneamente. Agora começa o processo da santificação, né? Que é a limpeza, né? Amém? Mas já é uma nova pessoa, tá? Recebemos vida espiritual de Deus, conforme está aqui na primeira carta de João. Recebemos vida espiritual, é diferente, tá? Inicia o processo da santificação. Então aqui nós temos o maior milagre de Deus na vida do ser humano, a salvação, amém? E o início de uma nova vida em Cristo. Isso é um milagre que a ciência jamais vai entender, que os intelectuais jamais vão entender, que o homem natural jamais vai entender. Por isso que eles ficam loucos, não entendem os crentes, porque é a obra do Espírito, tá? Muito bem. No batismo no Espírito Santo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que não são poucas, viu, irmão, que pensam diferente do que nós pensamos em relação à doutrina, inclusive doutores, mestres da palavra. Tem debates e debates sobre esses assuntos, tá? Não há transformação de vida. Então, só para ficar bem claro, no batismo com o Espírito Santo, ao contrário de muitos que pensam, não há transformação de vida, amém? Batismo no Espírito Santo não transforma a vida. Vou explicar. Que ocorre através do resultado da obra de Jesus no Calvário. Então, o que transforma uma vida é o sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E ele disse: a minha palavra não é letra, é espírito e vida. Então, é o sacrifício de Jesus e a obra do Espírito Santo. Agora, que os frutos que nós estudamos segunda-feira, né? Muito bom, né? Que começa a trabalhar em nós para nós darmos os frutos do Espírito. E os dons de poder devem vir em seguida, depois que a pessoa recebe, começa a dar frutos, né? Tá certo? E, consequentemente, o batismo com o Espírito Santo é um processo na nossa vida, tá? Então, assim, nós não cremos. Guardem-me isso na mente. Nós, pentecostais, igreja pentecostal, vou dizer assim, as tradicionais, aquelas que são Bíblia, porque tem umas aí que inventam tudo, tá? Mas o pentecostal bíblico, ele não acredita que o batismo no Espírito Santo transforma moralmente uma pessoa. O objetivo do batismo é capacitação, maior capacitação, é só isso. É só, mas é muita coisa, né? É só do ponto de vista de querer misturar as coisas. Porque tem uma igreja que eu conheço, não vou falar o nome, que diz que aquele que não é batizado com o Espírito Santo não tem salvação. Isso é um erro doutrinário gravíssimo. Porque ele pega, nós vamos ler aqui, o selo, ser selado com o Espírito Santo, não é ser batizado com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, a obra do Espírito. Temos o Espírito, estamos selados. Esse selo significa propriedade. Inclusive, Paulo diz assim, que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito que está em nós diz: Abba, Pai. Nós dizemos: Pai, somos filhos de Deus, porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, é o carimbo de Deus, que Deus diz: esse daí é meu Espírito está nele. Então, esse é o significado do selo. Aí confunde selo, porque está relacionado à promessa, mas tem duas promessas. Uma é de ter o Espírito Santo e a outra promessa é de ser batizado. São diferentes, tá bom? Então, uma pessoa é transformada, ela é regenerada moralmente, tá? Ela passa a ter uma vida espiritual quando ela tem um encontro com Jesus e recebe o Espírito Santo
para morar na vida dela. Pronto, ela já tem todas as condições de ir para o céu. Amém? Agora, para enfrentar certas batalhas, o batismo com o Espírito Santo vai fazer uma grande diferença. Tá bom? Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário, fique à vontade para fazer, tá certo? Inclusive, Débora, bota aí as pilhas aí, se alguém quiser falar, comentar para gravar, ou o Tarcisiano faz. Amém? Vamos lá. O resultado, olha aí em amarelo, azulzinho, ó, o resultado do batismo no Espírito Santo. Qual é o resultado? Maior capacitação para quê? Para a pregação do Evangelho, para ser uma testemunha de Jesus, para pregar, para ensinar e para manifestar o poder de Deus com os sinais. Né? Então, o Senhor Jesus incumbiu, nos deu a missão de pregar, de ensinar e, através de nós, manifestar o poder dele de cura. Ele disse que é para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Ele diz, curai, limpai, ressuscitai. Ele diz, vocês vão falar em meu nome, claro, sempre lembrando daquele detalhe. Quando Deus autoriza, quando o Espírito manda, não é falar por falar, tá? Sempre lembrando desse detalhe que é importante, tá certo? Para não enganar as pessoas com falsas promessas. Vamos lá. Agora aqui, ó, logo em seguida, Atos 1 e 8, são palavras, né, ditas por nosso Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Agora vamos aqui fazer uma diferença. Percebam, o Senhor Jesus aqui tinha ressuscitado, amém? Quando ele ressuscitou, João, o Evangelho de João 20 e 22 que nós lemos, ele assoprou e disse, recebeu o Espírito Santo. Aqui, ele está falando diferente do Espírito Santo, ó. Ele está dizendo assim, ó, mas recebereis. Eles já tinham recebido o Espírito Santo? Agora ele está apontando para o futuro. Mas recebereis a virtude, que é o poder do Espírito Santo. Aí ele diz que há de vir, então ainda não veio. No momento que Jesus estava falando, ainda não tinha vindo. Eles tinham o Espírito Santo, tinham o poder de Deus. Claro, quem tem o Espírito Santo tem poder de Deus. Mas esse poder aqui ainda não. Dá para entender, irmãos? Que há uma diferença entre ter o Espírito Santo e receber o batismo. Aqui Jesus, o próprio Jesus está estabelecendo uma diferença. Porque vão dizer para você assim, isso daí é invenção. Se eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais de ser batizado no Espírito Santo. Mas não somos nós que estamos criando isso. É o Senhor Jesus que estabeleceu essa diferença. E Ele quer que nós vivamos essas duas experiências. Tá? Então é Ele. E quando nós desprezamos, no sentido de não buscar, de não desejar, de não querer, nós estamos perdendo uma bênção e a igreja está perdendo também. Porque essa segunda experiência, meu irmão, ela causa um impulso maior na vida das pessoas, dos servos de Deus. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, que há de vir sobre vós. Aí percebam, aí ele diz, e ser-me-eis testemunhas. Então, no contexto ali, eles só iam conseguir vencer os inimigos da igreja naquele momento, que estavam querendo exterminar a igreja de Jesus, se eles fossem batizados com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Eles já tinham o Espírito Santo, mas para eles vencer aquela batalha, aquela guerra espiritual ali, e física, e sangrenta, eles precisavam do batismo no Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo assim, e ser-me-eis testemunha. O fato deles terem recebido o Espírito Santo, Jesus está vendo aqui que não era suficiente. Eles precisavam dessa segunda experiência. Eu e você também vamos viver situações, ou Deus pode nos permitir situações, que se nós não formos batizados, possivelmente nós não passaremos na prova. Você entende o que eu estou falando? Aí ele diz, ser-me-eis testemunha. Aí ele diz, onde vocês estão? Até os confins da terra. Aí alguém
diz que não tem nada a ver isso aqui. Tem tudo a ver, irmão. Nós estamos vivendo uma época tão difícil espiritual. Tem pessoas que não têm força nem para vir para um culto, irmão, que é a coisa mais básica da vida de um crente. Não tem força, não tem alegria, não tem ânimo. Para ir uma visita e orar por alguém, para sair pela rua anunciando Jesus, nem pensar. Se eu não venho nem para o culto, para onde mais eu vou? Na obra de Deus? Sofrer, padecer? Jamais. Tá? Então, quem é que resolve esses problemas? Só o Espírito Santo, porque a igreja ensina, mas se o Espírito Santo não estiver operando, irmão, fica tudo parado. O Espírito Santo, aqui numa linguagem figurada, é o combustível, amém, irmãos? Pode ter pneus novos, pode ter motor novo, pode ter um carro zero, mas se não tiver combustível, não anda. Assim somos nós. Podemos estar bem bonitinhos, bem afinadinhos, aquela coisa mais linda, mas sem o Espírito Santo, meu irmão, não vai, não dá. Então, vamos entender isso aí, tá? Sim, fala aí no microfone. A passagem aqui para reforçar sobre... Irmão Emanuel. Esse aspecto dessa visão do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24, vai citar sobre o Apolo, que se encontra em Éfeso e em Corinto, que diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Amém. Nós vamos chegar no batismo com o Espírito Santo em Samaria. Vai ter várias aulas, porque eu vou pegar esses pontos que ele colocou agora e vou detalhar palavras bem direitinho para nós entendermos. Nós vamos chegar lá, mas é boa a leitura, tá? Esse daí só conhecia o batismo nas águas, esse daí e os que creram através de Apolo. Então, como o evangelho começou a expandir lá, os apóstolos foram lá, né, porque é interessante, os apóstolos, uma das missões dele era ir onde o evangelho estava para ensinar, para impor as mãos, para o povo ser batizado. Era uma tradição da igreja já. Mas nós vamos chegar lá para me explicar ponto a ponto e lendo a Bíblia com os irmãos, tá bom? Porque é uma tristeza a gente saber que tem pessoas que estão trabalhando a mente de crente para não buscar o batismo no Espírito Santo. É lamentável isso. E isso é uma bênção de Deus, e eu digo, isso daí diante de Deus é grave, porque se Deus quer uma coisa e alguém vem e desfaz, mas cada um vai responder diante de Deus. Mas vamos continuar aqui no resultado do batismo com o Espírito Santo. Lucas, está aí na sua folhinha, capítulo 24, versículo 49 a 51. São palavras do Senhor Jesus. Olha, em que momento Jesus falou essa palavra? Ele tinha ressuscitado e estava com os discípulos. São as últimas palavras, essas palavras aqui são as últimas palavras que Jesus falou e depois subiu. Eu sempre gosto de observar com a igreja o seguinte: as últimas palavras são as mais importantes, né? Que deve ter mais atenção. Então vamos lá, olha o que Jesus diz, ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, de Deus, é uma promessa. Batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa no Antigo Testamento. O profeta Joel, Deus usou para falar, né? Nós vamos ver lá na frente. Então ele diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e, versículo 51, levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. Últimas palavras de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito Santo? Já. Eram servos de Deus, convertidos? Sim. Mas eles tinham agora a promessa do revestimento de poder, que significa batismo no Espírito Santo. E é isso que nós precisamos e devemos buscar. O revestimento de poder. Para nós
vencermos tantos embaraços na nossa vida, meu irmão. Tantos embaraços. Uma confusão na mente de muitos cristãos, irmãos, que não para. É uma perturbação. Não falta perturbação. Né? Porque não sabe lidar com as situações. Tá? Isso é ausência de poder. Tá? Então, fiquem atentos aí, tá bom? Vamos virar a folhinha aí. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 20. Ó, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que... E está falando aqui a Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi o quê? Então, esses foram os últimos anúncios de Jesus, as últimas palavras dele, promessas, de que nós seríamos cheios de poder para curar enfermo em nome dele, para expulsar demônio. Seríamos protegidos dos venenos, dos males desta vida. Então, quantas promessas, né? Aí no versículo 20 diz assim, ó, quando Jesus subiu, versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Qual é o primeiro sinal de um crente que está cheio do poder de Deus, irmão? É querer falar de Jesus, irmão. Não adianta eu ficar dando show, demonstrações de poder, de uma vida cheia do Espírito, só dentro do templo. Eu não sacrifico quase nada lá fora, por alguém, para buscar alguém, enfim, para salvar uma vida. Então, batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz, e ser minhas testemunhas. Muitos impedimentos da nossa vida é falta desse poder, irmão, desse revestimento, dessa capacitação, que nos tira do comodismo, que nos tira de uma vida, sabe, ali num quadrado, num ciclo, às vezes só de um pequeno grupo, sabe, e às vezes até a pessoa mesmo se fecha no mundo dela, e as almas perecendo, as igrejas se dividindo todo dia, os pastores intrigados, brigando, os escândalos um atrás do outro, confusão de crente o tempo todo, crente mentiroso, mentindo, enganando. Por quê? Porque não está buscando, irmão. Claro que todos nós, em alguma coisa, nós falhamos. Mas com certeza quem está buscando, irmão, quem está cheio do poder de Deus, ele tem mais êxito, ele consegue superar mais nos conflitos espirituais, enfim, aí vai. Muito bem. O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. O que é subsequente? A primeira e grande obra do Senhor na vida do ser humano é salvar. Quando o homem aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Aceitou Jesus, começa uma vida com o Espírito Santo. E a segunda bênção, em seguida, vem o batismo no Espírito Santo. Essas são duas bênçãos que a igreja deve valorizar e buscar. Amém? Bom, selados. Esses selados, selo, aqui é de posse. Quem tem o Espírito é de Deus. Quem não tem, não é de Deus. Não é propriedade ainda do Senhor. Amém? Quem fica feliz quando recebe a chave da casa aí, casa própria, né? Pois muito bem, quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos a chave ao Senhor, da nossa casa, do nosso coração. Há uma definição de discípulo que nasceu de novo, é assim, ele estava no trono do coração dele, o eu era quem dominava a vida dele, e agora o trono ele entregou a Jesus. Agora quem toma conta e quem governa a vida dele é Jesus. Isso é uma ilustração muito linda, né? Então é assim que acontece, tá? Quando nós aceitamos Jesus, obra do Espírito Santo, nós somos selados, nós somos carimbados com o Espírito Santo, uma forma ilustrativa de propriedade de Deus, tá? Muito bem. Então, selados, posse, propriedade, com o Espírito Santo, a primeira bênção, ou a salvação, é a maior de todas, lógico, né? Porque tem muita gente batizada com o Espírito Santo que está perdida. Já se perdeu, infelizmente não soube usar o poder de Deus e hoje está vendendo Deus aí para tudo quanto é lugar, né? E os dons de Deus, se perdeu.
Misericórdia, Jesus. Nos livre desse mal. Vamos lá. Efésios 1:13, olha o que está escrito. E que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então está lá, quando a igreja foi batizada, que acharam que os crentes estavam embriagados, tinham bebido demais. Pedro tomou a palavra e disse: olha, isso daqui é a profecia de Joel, que Deus fala através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, né? Entendeu? Não tem problema que as pessoas digam que nós somos loucos. Se for por Jesus, uma loucura celestial, uma bênção de Deus, né? E está escrito que a loucura dos crentes, né? A loucura dos crentes, né? Tá? Então vamos lá. Também em Efésios 5:18, ó. E não vos embriagueis com vinho, né? O vinho aqui é o símbolo da contenda, irmão, da confusão, da intriga, das guerras carnais, das pelejas, né? Aí ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Só vamos resolver os... Aí aqui em seguida, ó, após esse versículo 18 aqui, os irmãos vão ver uma lista de orientações do apóstolo pelo Espírito para a família, para os filhos, para os pais, vida conjugal, trabalho, uma lista enorme de como viver. A lição de segunda-feira, vivendo em Espírito, mas também andando em Espírito. A pessoa pode ter o Espírito, mas na hora que vai conviver é um desastre. Aí não está certo isso. Tem alguma coisa errada, precisa arrumar. Vamos lá. Comunica à igreja dom espiritual. Então, Deus quer que seja comunicado à igreja o que nós estamos fazendo aqui. A necessidade dos dons de Deus, do Espírito. Olha o que Paulo diz em Romanos 1:11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Só o Espírito Santo, irmão. Só os dons de Deus na nossa vida é que vai nos confortar, que vai trazer paz na nossa vida, apesar das guerras, das pelejas, das batalhas. Mas o Espírito Santo nos faz descansar a mente, a alma e o espírito. Tem hora que a gente fica agitado, agoniado, mas aí quando você se liga com Deus, em frações de segundo, você começa a se acalmar. É o que Jesus disse: acalma, mar, acalma, vento. A voz de Deus na nossa vida faz tudo uma bonança. Olha aqui, ó, quando Pedro fala a respeito desta bênção, ele nos mostra que é uma experiência subsequente à salvação. Quero que você preste atenção no que eu vou lhe falar, porque se não foi, ainda vai ser confrontado. Tem uma doutrina que errada, segundo o que está escrito na Bíblia, as interpretações, não minha, mas de muitos teólogos. Tem uma doutrina que diz assim, que a pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela aceita Jesus. Ela já é batizada ali, ela já foi batizada. Isso não é verdade. Está aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó. E disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Esse batismo aqui é das águas. E seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. Aí vem a segunda parte: e recebereis o dom, aqui é o batismo, o dom do Espírito Santo. Então, a obra da salvação, confessar Jesus, entregar a vida a Jesus, obra do Espírito Santo, aceitou Jesus, agora o Espírito Santo vai morar nele. A segunda bênção é ser batizado no Espírito Santo. Isso é o que fica claro aqui, tá? Bom, vamos lá. Está em Atos 2:38, viu? Ora, se o dom do Espírito Santo fosse o novo nascimento, se o batismo no Espírito Santo fosse o novo nascimento,
como muito, eu coloquei aqui como, né, mas é como muitos querem ou creem, ele deveria vir antes do batismo, pois o batismo é para os que já estão salvos. Então, primeiro o batismo nas águas, do que aceitou Jesus. E tem mais. A pessoa, para ser batizada nas águas, se uma pessoa aceitar Jesus hoje e ela disser, pastor, eu quero ser batizado, eu tenho que batizar. Mas eu vou ensinar ela que é melhor ela se batizar depois dela receber instruções, né? Para ela decidir viver para Deus mesmo, né? Assim, tá? Ser provado na palavra. Porque também lá em Mateus 28 diz, ide e ensinai a todas as nações. Aí depois ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus diz, quem crê e for batizado. Já em Mateus, ide e ensinar. Então, através de uma pregação, uma pessoa aceitou Jesus, ninguém pode negar o batismo. Agora, por exemplo, Santa Ceia, é diferente. Santa Ceia já fala da comunhão, de uma vida alinhada com Deus, que quer viver para Deus mesmo, né? Tá bom? Então, existem essas situações, tá bom? Mas o ponto aqui que nós estamos tratando é que batismo com o Espírito Santo não é aceitar Jesus, como muitos, viu, igrejas grandes aí acreditam nisso, mas não é assim que funciona. Aceitar Jesus é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo está na vida da pessoa, mas o batismo é uma segunda operação da graça de Deus. Os irmãos entendem assim? Será que eu estou sendo claro? Acho que está claro, né? Vamos lá. Ora, se o dom do Espírito Santo fosse o novo nascimento, como muitos querem, creem, ele deveria vir antes do batismo nas águas. Pois o batismo é para os que já estão salvos. Pois é símbolo, o batismo simboliza o quê? Símbolo da regeneração de uma pessoa que foi gerada de novo, que já ocorreu. No entanto, Pedro coloca o dom do Espírito Santo depois do batismo em águas. Consequentemente, depois da regeneração. Logo, concluímos que o dom ou o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente, ou seja, ela vem depois, após, posterior ao novo nascimento. O que é novo nascimento? O Espírito Santo convenceu a pessoa que ele é um pecador e ele precisa de um salvador. E o Espírito Santo convence ele que o único que pode salvar ele é Jesus. E ele agora decide aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. A partir dessa decisão, se for de coração, obra do Espírito, ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura e ele é um salvo em Cristo. Mas, cada minuto e dia e ano que ele tiver pela frente, ele está num processo de santificação. Essa é a regra básica da fé bíblica. Tá? Bom, o batismo pentecostal é para os que já são servos de Deus. Logo, para aqueles que são salvos. Tá? E aí, em Atos 2,18, Pedro falando, e também do meu Espírito, que é a profecia, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quem é a promessa do batismo? Servos e servas, aqueles que já se salvaram. Tá? Eu nunca me esqueço que eu fui explicar isso para uma pessoa e ele ficou sem jeito e eu disse assim, e no dia de Pentecostes, o batismo que aconteceu ali, aqueles que receberam já eram salvos? Não, eles não eram salvos, não, eles salvaram naquele dia, mas rapaz, eles já eram salvos, Jesus tinha até dado o Espírito Santo a eles, antes daquele dia. Jesus deu o Espírito Santo antes da subida dele para o céu, e o batismo veio depois que ele subiu. Percebe que há dois momentos diferentes? Então, muito cuidado, irmãos, com o que nós estamos ouvindo sobre o Espírito Santo, tá bom? Eu tenho estudado, né, não sou tão profundo, né, mas tenho estudado, tenho procurado aprender, e se os irmãos tiverem dúvida, antes de que sejam enganados, por gentileza, fala comigo, nós vamos estudar juntos, tá bom? Então, assim, hoje nós vamos encerrar essa parte aqui, tá certo? Só concluindo aqui, a Bíblia manda que peçamos essa experiência ao nosso Pai Celestial.
É a Bíblia que manda, é Jesus. Então aqui são palavras do Senhor. Se é ao Pai, olhe bem, se é ao Pai que Jesus manda nós pedir, é porque devemos pedir quando já somos filhos de Deus. Só quem é filho de Deus pede o batismo com o Espírito Santo. Está vendo que há uma diferença? Tá? Quando já estivermos regenerados. Só voltando, nós já lemos, eu coloquei aqui de novo, ó, Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial, o Espírito Santo, aqueles... Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, a vontade de Deus é batizar no Espírito Santo, no caso de Jesus, batizar no Espírito Santo, e o desejo dele é que todos nós desejemos e busquemos, porque será uma bênção na sua vida, na vida de todos, e a obra de Deus vai ganhar com isso. Amém? As palmas engrandecem o Rei Jesus, tá? Glória a Deus. Nas próximas aulas, nós vamos continuar. Tem vários temas interessantíssimos para nós aprendermos, sempre voltados a buscar o batismo no Espírito Santo.